Fui pro date com o menino e um dia depois ele simplesmente me mandou uma foto de uma tatuagem que ele tinha feito pra mim. E o pior é o motivo do porquê ele tinha feito isso. Sabe quando você tá ali, futicando a sua rede social, aí você vê aquele negócio de relacionamento, tipo, não é o Tinder, mas é aquilo ali, entra aqui, procura relacionamento, isso aqui. Cliquei no negócio, tava assim, solteira, encalhada. E aí comecei a conversar com uns candengos. Comecei com mais ou menos uns 4 meninos e um deles me chamou a atenção. A gente começou a conversar, ficamos mais ou menos uma semana conversando. E depois ele pediu o meu número e eu passei. E assim, gente, ele falou pra mim que ele tinha terminado recentemente, mas que ele terminou porque não tava dando mais certo, que terminou de boa, que era amizade, que a decisão partiu dele, que não sei o que. E eu acreditei. Gente, o pior é que eu acreditei. Ai, Rafa, mas o que a ex do cara tem a ver com isso? Espia, mulher espia. Conversa vai, conversa vem. Ele morava bem próximo de mim, né? A gente não morava assim, distante, não era em outra cidade, né? Era só em outro bairro. E aí, ele foi e me chamou pra sair. Ele, não, vamos sair, que não sei o que, pra gente poder se conhecer pessoalmente, já que a gente mora perto, vamos marcar um shopping, vamos num cinema, e não sei o que. A gente morava os dois em cidade grande. Eu falei, tudo bem, tranquilo então, vamos marcar um cinema. Marcamos um cinema. Fui pro date. Gente, o garoto era bonito, igualzinho na foto, não levou meus órgãos. Foi tudo assim, incrível. Gente, tava perfeito. Aí quando tá perfeito demais, a gente já estranha. Porque não deu nada errado. Rede social que eu encontrei o candengo, 1 em 1 milhão, será? Tranquilo, fiquei conversando com ele. Aí a gente foi pro cinema, comemos, ele pagou tudo, foi super gentil. Demos um beijinho, o beijo foi bom. Tranquilo. Só que eu estranhei que ele estava com uma roupa de frio. E tava calor, tava tipo 40 graus. E eu falei, peraí, pô, você não tá calor? Não sei o que. Ele falou, não, no cinema faz frio, que não sei o que. Só que, tipo assim, gente, isso é um detalhe que não passou pela minha cabeça, tranquilo. A gente foi pro cinema, curtimos, pipipi. Ele me deixou em casa, ele me buscou e me deixou em casa. E aí, fui, me despedi dele, a gente conversou mais um pouco, fui dormir. No dia seguinte, ele simplesmente me mandou uma foto de uma tatuagem que ele tinha feito pra mim. Vocês não têm noção o que ele tatuou e o que ele falou. Comenta pra parte 2 e curte esse vídeo pra poder ajudar a blogueira de vocês. Acordei linda e bela pra poder viver minha vida. Jamais imaginei que eu ia tomar uma pedrada dessa, porque pra mim isso foi um susto. Pra mim isso foi um absurdo. Quando eu fui olhar o meu cellphone, tinha uma mensagem de bom dia, princesa, e não sei o quê. Tá bom, ficamos conversando. E quando foi de tarde, eu saindo do trabalho, ele me mandou uma mensagem. Eu tenho uma surpresa pra você. Eu falei, esse macho tá investindo em mim. Porque, pô, ele tem uma surpresa pra mim. Tipo, já? Aí eu fiquei assim, achando meio assim, diferente, né? Mas falei, caramba, o quê? Aí ele foi e me mandou uma foto com o meu nome tatuado aqui, de fora a fora. E na foto estava escrita, quer namorar comigo? Eu, assim, fiquei assustada, né? Fiquei sem responder ele, porque, pra ser sincero, eu nem sabia o que eu ia responder, porque eu vi o menino uma vez. Eu falei, não, querido, emocionado, beleza, mas intenso demais. Você não acha que, né, você tá dando uma exagerada? Aí eu peguei e falei, poxa, você tatuou meu nome? Caramba! Você não acha que você foi muito precipitado? Isso é uma loucura. Que não sei o que. Tava na mesma vibe daquela menina que foi num programa e falou que foi conhecer o cara na PlayStation num dia e tatuou o nome dele no outro. Tava naquela mesma vibe, mas pelo menos ele tinha me visto pessoalmente. Aí ele, não, porque eu me apaixonei completamente por você, a gente tem que namorar, eu quero você na minha vida, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, porque você é linda, porque você é isso, você se encaixou perfeitamente em mim. Beleza, a gente realmente teve química, realmente foi muito bom, mas entende? E aí eu tentando falar pra ele que era pra gente ir com calma, e ele falando que não, insistindo, não, porque eu quero você, que não sei o quê. E eu fui e falei pra ele que se a gente podia marcar, né? Eu ia tentar marcar com ele pra conversar, olhando nos olhos dele, falar, você tá desequilibrado, querido? Ele, não, a gente pode sim, não sei o quê. Beleza, marcamos pro fim de semana pra gente poder se ver, pra gente poder conversar a respeito, porque, gente, o bofe me viu um dia, tatuou meu nome, me pediu em namoro, eu tava achando um pouco, né, diferente. Só que aí eu conversei com uma amiga minha e minha amiga falou, vamos dar uma de CSI, vamos começar a procurar a vida desse querido, desse candengo, porque isso tá muito diferente, isso tá muito esquisito. Mandei a foto pra ela da tatuagem que ele tinha feito em minha homenagem, com o meu nome. E aí ela falou assim, você reparou num pequeno detalhe dessa tatuagem? E aí que eu fui ver e a gente começou a investigar e a gente descobriu o que tá acontecendo. Gente, vocês não têm noção. Não esquece de deixar a sua curtida e comenta pra parte 3 pra vocês poderem ajudar a blogueira de vocês. A minha amiga falou assim, amiga, tu sabe que eu amo tatuagem, né? Eu falei, sei, ela, tipo, tinha várias. Eu nunca tinha feito tatuagem. Ela falou, então,
Essa tatuagem dele não é recente. Ela não tá tatuagem, tipo, acabei de fazer, está pra cicatrizar. Ela tá uma tatuagem de quem já fez há muito tempo. Tá estranho, né? Você não tá achando isso muito estranho? Não sei o quê. Eu falei, amiga, mas como? Meu nome ali, ele fez pra mim, disse que fez pra mim, me mandou foto no estúdio e tudo, que não sei o quê. Ela falando, cara, que estranho, essa tatuagem tá muito estranha, essa tatuagem não tá recente. Ela pediu o nome completo dele. Não sei como, não me pergunte. Eu sei que ela fez, amor, que ela descobriu que até um processo ele tinha. Aí ela foi, pegou, me mandou mensagem falando, amiga, eu descobri que ele tem um processo. Eu falei, que processo? Ela foi falou que ele tinha uma medida protetiva contra uma pessoa. E aí ela falou que o contato dela investigou e que essa medida protetiva era em relação a questões de relacionamento, que não sei o que, mas ela não teve muito acesso. E aí eu perguntei pra ela se ela tinha acesso ao processo pra poder ver o nome da pessoa que ele tinha a medida protetiva, né? Porque o contato dela deu só a informação. Ah, ele tem uma medida protetiva contra uma pessoa em relação a questões de relacionamento. Ela não perguntou o nome. Aí, tranquilo. Ela, não, vou perguntar, vou mandar mensagem aqui pro meu contato. Só que enquanto ela mandou mensagem pro contato dela pra poder saber o nome da pessoa, do ex-relacionamento dele, ela foi lá pra casa e aí a gente começou a investigar a rede social dele. E aí, cutuca daqui, cutuca dali, eu não sei como a minha amiga CSI tá perdendo ela, que ela achou a ex dele. Quem que era a ex dele? A menina tinha o mesmo nome que eu. O nome dela, tipo, o nome dela também era Francisco, o meu era Francisca. E ele tinha tatuado aqui Francisca. E nesse meio tempo que a gente descobriu que aquela era a ex que tinha o mesmo nome que eu, que inclusive era bem parecida comigo, o amigo respondeu e falou que era contra essa Francisca da Silva. E ela tinha aberto essa medida protetiva contra ele porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Lembra que ele falou que tinha terminado de boa? Mentira! E aí ele simplesmente falou pra mim que a tatuagem era pra mim e que por isso ele tava me pedindo em namoro com tanta insistência. Ele literalmente queria me substituir pela Francisca, pela Chica da Silva. Gente, aquilo me assustou tanto porque literalmente ele devia ser um psi, né? Bloqueei ele de tudo, gente, e fingi que ele nem existia. E o pior é que ele sabia onde eu morava. Então ele bateu na porta da minha casa pra poder perguntar o que tinha acontecido. Eu não respondi. Mandei o meu pai ir lá falar com ele, que eu morava com meu pai e minha mãe. E meu pai botou ele pra correr. Eu contei pro meu pai o que aconteceu. Meu pai botou ele pra correr. Enfim, gente, olha, esses negócios de relacionamento é uns psi que aparece. Na hora que ela teve essa ousadia de falar isso, jogando uma indireta que não sabia porque que os netos dela só estavam se relacionando com mulheres gordas, eu me ofendi na hora, né? Porque eu era uma mulher gorda e ela falou ali com todo o deboche do mundo. Eu comendo meu chester, gente, eu juro por Deus, eu tava com meu chester na boca, assim, ó, com o negócio assim, o meu frango na boca aqui, assim, ó. Eu parei. Olhei bem no fundo daqueles olhos enrusgados dela e falei assim, sabe por quê que os seus netos só se envolvem com mulheres gordas? É que a nossa rampimenta é desse tamanho aqui, ó. Minha filha é uns beijos carnudo, entendeu? Grande, gordo, enorme. Aí quando eles veem aquilo ali, gigante na cara deles, eles vão ali, amor, joga com a cara assim, se esfrega, se esbalda, entendeu? Olha, é uma loucura. É isso que eles gostam. É o tamanho da nossa rampimenta, que a nossa pimenta é grande, gorda, entendeu? Aí eles gostam disso. De ver ali aquela flor, aquela coisa enorme. É disso que eles gostam, aquela picanha ali, suculenta, grandona. É disso que eles gostam. Porque eu posso ser gorda. Sou. Mas o meu marido nunca foi procurar outra na rua igual o teu. O teu chifruda. Por isso que ela era, né? Ela era uma chifruda porque o marido dela largou ela pra poder ficar com uma novinha. Eu falei, a senhora é magra? E nunca tava conseguindo segurar o seu macho com a sua rampimenta. Porque o meu tá aqui, amor, se esbaldando na minha rampimenta, né? Porque ele tá vendo que tá bom aqui. Então, por isso, se a senhora tinha essa dúvida, então agora a senhora tá respondida, entendeu? Gente, ela me deixou totalmente sem graça. No meio da ceia de Natal, na frente da família da menina, na frente dos nossos amigos, aí eu respondi na altura. Aí, na hora, obviamente, que ela ficou extremamente ofendida, porque ela pode falar o que ela quiser, né? Mas as pessoas em volta não podem, tem que engolir, ó, o sapo engolir no seco. Aí ela já olhou pra minha cara assim, assustada, e olhou pra cara do meu marido. Aí o meu marido só virou pra ela e falou assim, vó, querida, quem fala o que quer, escuta o que não quer.
Continuei comendo o meu Chester na minha felicidade de ter respondido de boa. Foi aquele silêncio. Todo mundo ficou chocado, mas todo mundo, tipo assim, achou bem feito, né? Que foi bem feito. Depois daquele dia, a avó dele entendeu que qualquer coisa que ela falasse pra mim, ela ia ter a resposta dela, que eu não era nenhuma palhaça pra poder ficar escutando indiretinha de pessoas. E foi isso, gente. Acabou a graça, acabou o Natal, e foi isso. O dia que eu respondi à avó do meu marido por que os netos dela só gostavam de mulheres gordas, bem na ceia de Natal, já que ela me perguntou. Eu sou uma mulher gorda e meu marido tem uma família, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Ele tem ali a família dele. E quando eu conheci ele, ele era bem magrinho, né? E eu sempre fui mais cheinha. E é isso. Ele largou a gandaia pra poder casar comigo, né? Começou a comer bem, a fazer coisas de casal. E com isso ele engordou, né? O que é normal, até porque ele já tem mais ou menos uns 35 anos. E ele engordou e isso é normal. Só que a família dele estava acostumada com ele só ter mulheres magras. Eu fui a primeira mulher gorda que ele teve na vida dele. E eu acho que elas ficaram chocadas com essa questão, né? Dele ter uma mulher que é uma mulher gorda. E aí, pra piorar, o irmão dele também se casou, também arrumou uma namorada séria, que nunca tinha namorado sério, e a mulher também era gorda, era uma mulher gorda. E ali causou a revolta, né? Ele também engordou um pouco, o irmão dele, mas não tanto quanto o meu querido marido. E aí elas não percebiam que, tipo assim, eles estavam bem, felizes, alimentados, em casa, curtindo a vidinha de casado. Não, elas estavam preocupadas que eles estavam engordando e a culpa era da mulher, entendeu? Vez ou outra, elas jogavam uma piadinha pra mim, uma piadinha ali, uma piadinha aqui. E eu ficava tipo, Mas eu deixava pra lá porque eu não queria fazer discórdia na família. Até que veio o Natal. Sim, veio o Natal. E aí, no Natal, a gente combinou de fazer na casa do irmão dele, que não sei o quê, que era o primeiro Natal deles e tal, pipipi, popopó, e até aí tava tudo ótimo, tudo lindo. A gente combinou o que cada um ia levar, aquela coisa toda, amigo oculto, que era mais pra inimigo oculto, e todas essas coisas, e eu fui linda e bela. E aí, gente, foi eu, a família dele, a família da menina, os amigos, coisas assim do tipo. Tava bem cheio a casa, sabe? E aí a gente até então a socialização foi boa, a gente conversando, brincando, comendo e tal, não sei o quê. Aí veio a ceia, né? Abençoada da ceia. A véia não esperou a ceia. Meu marido tinha mãe e avó, né? Ele foi criada pelas duas e ele era pegada nas duas. Mas a avó dele era aquela tipo de velha que acha que depois que ficou velha pode falar tudo que quiser, como quiser e que ninguém tem que falar nada porque ela é idosa. Só que eu já tava escutando as piadinhas, já tinha muito tempo e a minha paciência já tinha ido com Deus, entendeu? Então, assim, eu tava lá comendo. Quando do nada, tipo assim, gente, não tava nem falando sobre esse assunto. Ela vira no meio da ceia e fala assim: ai, eu não sei o que acontece com os meus netos, que eles só gostam de mulheres gordas. Na minha cara. Minha sogra contratou a ex do meu noivo pra me vestir no dia do nosso casamento, pra que eu desistisse do casório. Só que o que a ex me contou... Eu comecei a fazer jovem aprendiz numa empresa e conforme os dias foram passando, eu acabei conhecendo o filho do dono da empresa. Porque ele sempre ia lá, né? Muitas vezes ele ficava de supervisor, ele era um pouco mais velho do que eu. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos e ele tinha tipo uns 20. E aí ele começou a me dar umas olhadas, depois ele deu um jeito de conseguir meu número, me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar, começamos a ficar, engatamos um relacionamento. Tudo muito rápido. Quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, já tinha terminado a escola, né? Tava estudando, tava quase me formando, ele me pediu em casamento. A gente já tava namorando, eu conhecia toda a família dele, ele conhecia a minha, a mãe dele não gostava muito de mim, sabe? O pai dele era agradável, mas eu não era a nora preferida, não. A mãe dele sempre falava que ele era muito novo pra tá querendo namorar, que ele era muito novo pra poder casar. Mas ele bateu o pé e a gente continuou junto. Ela falou que eu era interesseira porque ele tinha, né, uma condiçãozinha. Mas quando eu tinha mais ou menos os meus 25 anos, ele me pediu em casamento. Eu aceitei. E a gente começou toda a preparação pra gente poder casar. Ele comprou uma casa, ele mobiliou uma casa, né? Eu comecei a preparar as coisas do casamento junto com a minha mãe. A mãe dele não quis participar de nada, porque quando a gente falou que ia se casar, ela não aceitou. Quanto mais o casamento ia se aproximando, mais inferno a minha sogra fazia pra que a gente desistisse, pra que a gente brigasse. Ela começou a inventar fofoca, ela começou a falar que era pra adiar o casamento, porque isso não tava bom, porque aquilo não tava bom, sendo que ela nem participava das preparações do casamento. E o meu marido, o meu noivo insistindo que não, que a gente ia se casar. Eu tava até estranhando essa insistência dele, essa briga que ele tava tendo com a mãe dele. Até que chegou o fatídico dia do casamento. Eu ia ter o meu dia,
de noiva, né? E o meu dia de noiva, quem ia pagar era minha sogra. Com muita, né, relutância, ela meio que aceitou, segundo ela, e ela ofereceu isso como presente de desculpa. E eu, jumenta, aceitei. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar blogs. Eu firmemente caí no papinho dela, com ela dizendo que não, cara, né, que ela queria se redimir, que ela acabou fazendo muito inferno na nossa vida e tal, que era muito difícil pra ela como mãe perder o filho, que não sei o quê, mas que ela botou a mão na consciência e ela queria me dar isso de presente. Eu falei, beleza, a gente ia casar numa casa na praia, eles tinham uma casa na praia e a gente combinou de casar ali. Tava tudo organizado, tudo bonitinho, e eu ia ter o dia de noiva lá. Ela contratou toda uma equipe, spa, maquiador, noiva, isso, aquilo. Óbvio que o cabelo eu que escolhi, a maquiagem eu que escolhi. Ela só realmente pagou o valor de tudo. E aí chega eu, linda e contente, né, pro meu dia de noiva, que ia ser lá no local. Eu ia ter todo o dia de noiva e depois eu ia me casar. E assim, gente, eu não sabia muito do passado do meu noivo. Eu sabia que ele tinha tido 2 relacionamentos, mas eu nunca quis ir nessa neura, sabe? Eu nunca procurei, nem quis saber quem é, nem quis saber o nome. Eu só, tipo, segui com a vida. Depois de eu ter tido um dia todo de spa, limpeza de pele, toda linda e bela, ia começar as preparações pra eu poder me arrumar, né? Fazer o cabelo, fazer a maquiagem. E aí a maquiadora, tinha uma maquiadora que também ia fazer o meu cabelo, chamou uma assistente dela. Só que quando essa assistente entrou, porque essa assistente não ia fazer parte do dia de spa, ela ia chegar pra poder me ajudar a me arrumar, me vestir, junto com a maquiadora, que também era cabeleireira. Ela simplesmente quase foi de arrasta, porque ela ficou parada na porta, em choque. Ela ficou me olhando, fazendo cosplay de Gasparzinho, ninguém entendendo nada, todo mundo olhando um pra cara do outro, porque a menina travou, a cabeleireira começou a chamar ela, fulana, entra, ô fulana, abençoada, entra. E a menina parada, quando você pensa que não, minha sogra veio atrás dela, toda pronta, jararaca, pronta pra poder dar o bote aquela anaconda, e ela foi cumprimentar a mocinha olhou pra cara dela assim, completamente assustada, e ela falou, menina, eu tinha me esquecido completamente que você trabalhava nessa equipe. Ai, meu Deus, que constrangimento, mas eu tenho certeza que a minha nora não vai se importar. Ela achou que eu sabia quem era a menina. Eu sequer sabia quem era a menina. Eu comecei a ficar tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Minha mãe também, ninguém entendendo nada. E aí, a minha sogra, pronta pra dar o bote pro vulgo jararaca, vira e fala, essa daqui é a fulana de tal, ex do meu filho. Ficou aquele clima que você cortava, assim, eu fiquei completamente constrangida. A menina também ficou completamente constrangida. Ficou aquele silêncio, assim, e a minha sogra, ai, mas ela com certeza não vai se importar, porque ela é muito madura. Você não se importa, né, Nora querida? Ela jurou que eu ia dar um chilique, e eu falei que não. Que eu não me importava, que a menina era muito bem-vinda, que passada era passada, e que eu sequer sabia quem era ela, ou se tinha alguma história dela. E a menina falou, olha, se você quiser eu posso me retirar e tal. Eu falei que não. A minha sogra ficou revolta. Por quê? Porque ela não esperava que a gente ia ter essa, né, interação tão madura. Eu conversei com a menina conversou comigo, e a minha sogra, não, mas viu, eu falei que era uma madura, ela querendo criar uma confusão. Quando ela viu que não ia funcionar, ela simplesmente saiu batendo o pé. E eu comecei a me arrumar. Só que no meio da arrumação, a menina falou, eu preciso falar com você. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a vlogs. Eu já tava basicamente pronta quando a menina, tipo, o olho dela começou a encher de lágrima e ela falou, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Ninguém entendeu nada. A chefe dela falou, olha, isso não é momento pra isso. E ela falou, eu preciso falar com você. Por favor, me dê a oportunidade de falar com você. Eu fiquei olhando pra ela e vi que ela tava, tipo assim, tão angustiada que eu falei, não, tudo bem, olha, vocês podem dar licença pra gente poder conversar? Gente, eu já tava vestida, eu já tava maquiada, meu cabelo já tava pronto, já tava quase na hora de eu entrar na igreja. As pessoas saíram e a gente começou a conversar. E aí ela me contou, ela falou, olha, eu não posso fazer isso com você, porque você é mulher como eu, e eu preciso que você case sabendo do que aconteceu, que pelo menos, que se você decida isso pra sua vida, se você decidir isso pra sua vida, que seja consciente, porque eu tô vendo que você não sabe. Aí eu pensei, pronto, ele me trai com ela vai me contar que eu sou chifruda, eu não vou casar com ele porque eu não vou aceitar galho. Só que aí ela já cortou, né? Ela falou, olha, ele não me traiu. Ele não traiu você comigo, como eu aposto que você tá pensando. Mas eu quero contar pra você o motivo pelo qual eu terminei com ele. Ela simplesmente começou a falar que ela, numa noite, acabou pegando ele com a mãe dele. E que o pai dele não se metia, mas que o pai dele sabia. Ela disse que foi um escândalo, ela correu pra poder chamar o sogro dela, só que o sogro dela simplesmente, que no caso era o pai dele, simplesmente falou que tudo bem, que ele sabia que ele não queria se envolver, mas que ele aceitava. Obviamente, ela não aceitou, terminou o relacionamento, né, não quis mais saber dele, mas que eu precisava saber. Que se eu quisesse me casar com ele, ok, mas que ela não queria me deixar casar com ele sem saber disso, que ela não ia ficar com a consciência tranquila.
Ela disse que não sabia se eles mantinham ainda esse caso, mas que ela, bom, não conseguiu continuar com ele e terminou. Na hora eu fiquei completamente chocada e comecei a ligar umas coisas a outra. O porquê que ele era sempre tão próximo da mãe dele. O porquê que a mãe dele não gostava de mim. O porquê que a mãe dele tanto tentava fazer com que ele desistisse do casamento. Porque ele morava com os pais ainda, né? O meu sogro era neutro, como ela realmente falou. Ele, tipo, tava, tipo... Nem fedia, nem cheirava. Eu, na hora, falei pra ela, muito obrigada. Saí de onde a gente tava fazendo as preparações da noiva, vestida de noiva e tudo. Fui atrás dele. Ele já tava quase tudo pronto lá. Comecei a falar pra ele que a gente precisava conversar. E ele falando que não, que não. Até então eu tentei chamar ele pra poder conversar com ele em outro local, mas ele não quis. Falando que o que você tá fazendo? Eu não posso te ver vestida de noiva. Começou todo aquele escândalo. A minha sogra rindo a beça, porque era exatamente isso que ela queria. Eu perdi a paciência, falei pra ele que eu não poderia casar com ele, porque ele tinha um caso com a mãe dele. E aí eu fui pra cima da mãe dele, dei na face dela, ela rasgou meu vestido todo. Começou a virar aquele bafafá e ele me tirou pra gente poder finalmente conversar sós. Eu tentei conversar com ele a sós. E aí ele falou pra mim que ele não tinha mais esse caso, que realmente era verdade, mas que ele tava tentando sair disso, que ele não conseguia porque a mãe dele meio que envolvia ele em tudo, que ele tava querendo casar comigo porque ele me amava e porque ele queria sair disso, mas que realmente existia isso. Só que tinha mais ou menos um mês que isso não acontecia. Ou seja, eu tinha anos de relacionamento com ele. Ele tinha um caso com a mãe dele. Me chifrava com a mãe dele. Mas que agora tinha meses que isso não acontecia. Obviamente que eu não aceitei, né? Eu terminei tanto pela traição, tanto pela situação. Porque como é que você casa com uma pessoa que tem um caso com a mãe? E aí eu desisti de tudo. Foi aquele escândalo. Virei comentário da cidade, ó, por dias e dias e dias. E assim, gente, eu não me casei. E foi assim. A mãe do meu melhor amigo me mandou pro hospital pra eu não tomar a pílula do dia seguinte. E o motivo, vocês vão ficar chocados. Eu tinha o meu melhor amigo, que nós tínhamos crescido juntos, né? Nós nos conhecemos na escola e a gente era vizinho. Então a gente criou aquela amizade, aquele vínculo desde criança, sabe? E assim, a gente não via aquela maldade um no outro porque a gente era amigo há muito tempo. Então, assim, a gente era confidente. Ele vivia na minha casa, eu vivia na casa dele. Nossa família se dava super bem, nós crescemos juntos. A família dele era super amorosa, né? Eles me adoravam. Então, assim, eu não entendi muito bem. Quando aconteceu, eu não entendi o porquê. A gente foi crescendo, né? E aí a gente começou naquela fase de badalar. Vamos badalar, vamos pras baladinhas, vamos tomar umas biritinhas, viver a vida. Um belo dia, fui pra uma festinha com o querido. Fomos pra uma baladinha, tunte, desce biritinha. Ficamos meios assim, né, biritados. Eu ia dormir na casa dele, porque a gente tinha combinado que a minha mãe e meu pai não gostavam de barulho de madrugada, a gente ia voltar de madrugada, fui dormir na casa do querido. Gente, a gente foi pra casa, pegamos o nosso Uber, porque a gente é responsável, né? A gente já tava ali com os nossos, eu tinha mais ou menos uns 22, ele tinha mais ou menos uns 23, ele era um ano só mais velho que eu. Aí a gente foi pra casa dos pais dele. Os dois biritados, rindo à toa, tudo era engraçado, tudo era divertido. Começamos... Ai, ninguém queria dormir. E a gente tava com um pique que a gente podia empurrar um caminhão. Ai, vamos ver um filme, tranquilo. Fomos lá pro quarto dele, botamos o filme, coisa que a gente sempre fazia, que a gente fez a vida toda. Só que a gente tava habilitado e aí o que nunca tinha acontecido, aconteceu. Eu solteira, ele solteiro, começamos a nos beijar, rolou lá a furenfação. A cachaça, antes de acabar contigo, ela te humilha. Acordamos no dia seguinte, os dois sem vestes, um olhando pra cara do outro, e entendemos o que tinha acontecido, né? Eu fiquei desesperada, ele também ficou meio desesperado, porque a gente realmente era muito amigo. E aí eu falei pra ele, cara, a gente vai ter que ligar pra uma farmácia, porque a gente não achou a camiseta, eu não tomava o remédio anti-neném. E aí ele falou que tudo bem. E esse foi o problema. Gente, comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira de vocês, e deixa sua curtida, por favor. A gente ficou meio naquele choque, meio naquele desespero. Eu não lembrava, ele também não lembrava. A gente realmente estava muito biritado. Ele falou, não, tudo bem, vamos ligar pra farmácia só pra gente poder garantir. Porque eu não sei se foi, se não foi. Aí eu falei, não, que tudo bem também. Ele foi tomar um banho, depois eu tomei um banho. Gente, a gente era muito amigo. Amigo que, tipo assim, ele tomava banho e eu tava cagando. Depois ele ia tomar banho e ia cagar e eu tomava banho, entendeu? A gente não tinha essa questão. E aí, beleza. A gente tomou banho os dois, botamos uma roupa e fomos pra cozinha. E a gente tinha tanta tipo, intimidade, tanto da minha parte dele, quanto com a família dele, que, gente, eu sentei, cheguei assim, saí os dois assim,
uma ressaca, assim, do mundo. E a gente desmontou em cima da mesa, assim, caraca, cara, eu não acredito que a gente fez isso, não sei o quê. Em momento nenhum, a gente pensou em esconder isso, porque, sei lá, sabe, a gente era muito íntimo, realmente. E aí a mãe dele tava fazendo café da manhã, rindo, perguntou o que tinha acontecido, falando, a farra foi boa, não sei o que lá. E aí o pai dele também tomando café, e a gente falou que a gente tinha se relacionado na noite passada, que a gente biritou muito, e que eu tinha ido dormir lá, e que a gente se relacionou, que eu não sei o quê, e que eu iria tomar a pílula do dia seguinte. Só que aí eu achei que ela ia levar numas boas, entendeu? Na buenas. Ela simplesmente ficou em choque e falou, o quê? Não, você não pode tomar a pílula do dia seguinte. E aí ela começou a falar que isso era pecado, que não sei o que, não sei o que lá. Só que isso era literalmente uma justificativa para o que ela realmente queria. E ela começou a falar que eu não podia fazer isso, que Deus não ia me perdoar. Ela tentou primeiro no requisito, assim, religião, sabe? Querendo dizer pra mim que eu não ia pro céu, que era a mesma coisa de tirar uma criança, que não sei o quê, que era um crime, pipipi. E eu falando pra ela que não, que, né, eu só ia impedir de ter uma criança, que era tomando o remédio pra poder evitar, porque a gente não sabia de certo o que tinha acontecido. Comecei a conversar com ela, porque tanto eu e o meu melhor amigo, a gente se assustou com aquela reação dela. E o meu melhor amigo estava em choque, ele estava calado, olhando pra cara da mãe dele assim. Só que aí o pai dele também ficou calado, e ela começou a fazer um escândalo. E o meu melhor amigo virou e falou, mãe, eu não acredito que você tá fazendo isso por esse motivo. Só que o pior foi o que ela fez comigo depois que os dois começaram a discutir. Gente, comenta pra parte 3 pra poder ajudar o blog de vocês. E deixa a sua curtida. Quando ele falou, eu não acredito que você tá fazendo isso por isso, eu já olhei assim, porque eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu tô por fora, que eu não tô sabendo. O pai dele calado, a mãe dele gritando com ele, eles discutindo assim. E aí ele simplesmente virou pra mãe dele e falou, mãe, você tem que aceitar que eu sou bi. O meu melhor amigo, ele era bi. Ou seja, ele gostava de homem e gostava de mulher. Então, ele meio que pegava os dois. E a mãe dele, quando ele falou isso pra ela, entendeu que ele só gostava de homem. Então, na cabeça da mãe dele, ele era gay. E isso que ele era bi não era um segredo pra ninguém. Pra ninguém. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu meio que fui ficar do lado dele e comecei também a tentar conversar com ela, tentar apaziguar, né, num tom mais baixo do que ele estava falando. O pai dele calado, não falava nada, não abriu o bico pra poder, né, dar uma opinião, falar alguma coisa. Quando ela simplesmente pegou a frigideira e deu uma frigideirada no meio da minha face. Gente, a mulher boleira, né, vive batendo bolo, ela fazia potes de bolo, tinha uma força tão grande no braço que ela me deu uma... Eu só senti a frigideira fazendo puf, igual o filme dos Enrolados, ela puf e eu terra. Eu fui parar no hospital. Eu desmaiei, não acordava mais. A minha cabeça ficou com um galo enorme. Aí ligaram pra ambulância, porque eu não acordava mais. Me levaram pro hospital. E eu fiquei internada, porque eu não acordava. Eu sei que no fim foram feitos todos os exames. Quando eu acordei, os meus pais estavam lá. Ele também tava lá. E tava tudo bem. Eu só não sei. Ninguém sabe explicar. Eu só não acordava, né? Fiquei lá acordada, desmaiada. Tipo, não era que eu não acordava, mas eu acordava, eu não recuperava a consciência. Eu acordava e perguntava o que tinha acontecido, voltava a dormir. Aí acordava de novo e de novo perguntando o que tinha acontecido. Eu fiquei confusa. Quando eu de fato acordei, os meus pais estavam lá, meu melhor amigo também tava lá. E ele tava, tipo, muito assustado. E aí ele começou a explicar que a mãe dele tinha feito, porque eu perguntei o que tava acontecendo, né? Só lembrava de ter sentido uma dor absurda. E ele falou que a mãe dele tentou fazer com que eu não tomasse a pílula. E quando ela viu que eu não ia conseguir, ela simplesmente resolveu me dar uma frigideirada pra eu poder ir pro hospital, pra eu não poder tomar a pílula. Eu fiquei mais ou menos um dia nessa confusão, tipo, de manhã, era de manhã até de noite, vai e volta, vai e volta. Assim que ele falou isso, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vai na farmácia comprar a pílula que eu quero tomar agora. Eu tive alta, né? Acabei que ele nem foi na farmácia, eu tive alta. A gente passou na farmácia, eu comprei a pílula, tomei a pílula. E assim, eu perdoei a mãe dele, né? Ele tentou conversar novamente com a mãe dele pra explicar pra mãe dele que ele não era gay, que ele gostava dos dois, que ele podia ter um filho ou não podia ter, né? E que se ele casasse com um homem, por exemplo, ele podia adotar, né? Ou não sei, tem diversas medidas e tal. E aí a mãe dele acabou entendendo, me pediu desculpa, eu perdoei. Mas assim, gente, eu nunca mais confiei, né? Porque vai que ela me dá uma frigideirada assim do nada. E aí eu e meu melhor amigo, a gente já tinha furefado mesmo, a gente parou com essa palhaçada de que não ia furefar e começamos a furefar e de vez em quando a gente dá uma furefada.
Quando eu me casei com meu marido, parecia até que eu tinha me matriculado num curso do Senac, um curso profissionalizante, de maquiagem, unha, disso, não sei o quê. E aí depois eu entendi o porquê que ele fazia tanta questão que eu cuidasse de mim mesma sozinha. Eu vim de uma cidade, gente, que ela era muito pequena. E aí eu conheci esse rapaz quando eu era muito, muito nova. Ele era o melhor partido da cidade. O Candengo era o melhor partido da cidade. Por quê? Porque ele ficava 6 meses na cidade grande, voltava pra onde a gente morava, que era interiorzinho, passava um tempinho, voltava pra cidade grande. Ele meio que trabalhava na cidade grande e trabalhava onde a gente morava. Aí ficava meio que nessa transferência, ou coisa assim de trabalho. E aí nessas idas e vindas do querido, né? Ele melhor partido da cidade, quem tinha melhor bufunfinha. Nós começamos a conversar numa festa que teve da minha cidade. E ele ficou extremamente encantado comigo, falando que eu era muito linda. Começou a fazer vários elogios de macho, né? E eu, jumenta, jovem, inocente, estava com os meus 20 anos, ele tinha mais ou menos uns 30. Eu acreditei no papo do macho. Conversa vai, conversa vem, a gente começou a ficar. Ele foi na minha casa, falando pro meu pai que tava gostando de mim, porque era tudo muito antigo. Até aí, tudo ótimo. Ele começou com um papinho que queria uma moça pra casar, que queria uma moça pra casar, e que eu era essa moça direita pra poder casar com ele. Até aí, tudo ótimo também. Eu jurando que tinha encontrado Jurandir, príncipe da minha vida. E aí ele falou pra mim que ele não iria mais ficar nessa de 6 meses cá, 6 meses lá, que ele ia passar a trabalhar só lá na cidade grande, que ele não poderia voltar no interior com tanta frequência. E que a gente tinha que morar junto, né? Nessa fase a gente já tava namorando, já tinha mais ou menos uns 3 meses. E ele perguntou se eu não queria me casar com ele. Eu falei, poxa, tudo muito recente. Ele, não, mas é porque é por um bom motivo. Você vai morar comigo na cidade grande, vou te dar uma vida melhor, eu trabalho, eu ganho muito bem, que não sei o que, você não vai precisar nem trabalhar. E ele começou com todo aquele discurso e eu aceitei. Gente, até aí eu tava nas nuvens. O problema veio quando eu me casei com ele. E o que eu descobri? Comenta pra parte 2 e não esquece de deixar sua curtida pra ajudar blogs. Casei com o Juju, um querido, e fui morar com ele em outra cidade. E minha mãe, gente, mãe é uma coisa, né? Mãe fala, filha, eu não tô sentindo coisa boa em relação a isso. Mãe, você é tóxica. Você não quer que o passarinho voe do ninho. A gente começa a criticar nossa mãe de todas as formas. Acreditei no meu potencial, casei com o Juju, fui morar em outra cidade. Todo mundo aqui sabe que história que mulher conhece o macho que vai morar em outra cidade com o macho da M. Mas aí eu fui assim mesmo, porque na época eu não sabia disso. Na época era moda, todo mundo fazia isso. O que as meninas mais queriam era encontrar alguém da cidade pra poder morar lá e sair do buraco que a gente morava. Só que eu fui sair de um buraco e entrei num pior. Eu sempre fui uma menina muito vaidosa. Muito vaidosa. A gente não era rico, mas a gente tinha uma condição maneira. Meu pai trabalhava. E o meu pai, ele me mimava. Eu tinha de tudo. Eu tinha as melhores roupas. Eu fazia o cabelo, meu cabelo era loiro. Eu cuidava da sobrancelha, cílios, isso e aquilo. Eu era toda produzida, toda montada. Tinha unha, tinha isso, fazia pedicure, tudinho eu fazia. Fazia limpeza de pele, fazia massagem. Gente, era tipo assim, eu me cuidando real. E ele falou pra mim que o meu padrão de vida ia se manter quando eu me casasse com ele. Então eu fui tranquila. Até porque ele falou que eu não ia trabalhar. Porque se fosse pra eu poder viver num mundo pior do que eu vivia, eu ficava na casa dos meus pais, que meu pai me dava de tudo. Do primeiro momento que eu pedi dinheiro pro Juju, quando eu me casei com ele, fui morar em outra cidade, fui morar numa casinha até que razoável, pediu dinheiro e ele começou a cortar. Não, porque aqui sou só eu que vou trabalhar, lá sua mãe e seu pai trabalham, então você não vai me ajudar, a gente tem que cortar custos, porque eu vou pagar tudo sozinho, pipipi. Começou com a mão de vaquice dele, porque antes ele dava tchau assim, aí ele passou a dar tchau assim, amor, não tava nem dando tchau mais direito pra economizar o braço. Aí eu fiquei olhando e falando que não, que eu precisava cuidar do meu cabelo, que não sei o quê. Com muito custo, no início ele deixou eu fazer o cabelo no salão, porque era loiro, descolorir e afins. Mas ele falou que eu ia ter que fazer minha sobrancelha, cílios eu não ia botar mais, a minha unha eu ia ter que fazer, né? Se eu quisesse, que ele comprava o material pra mim, o meu pé também eu ia fazer, limpeza de pele eu também ia pesquisar pra poder fazer. Tudo ele começou a falar que eu ia fazer. Eu já estava casada, já gostava dele. E ele começou a falar pra mim que ia ser só por um tempo, que ia ser só um período, que depois as coisas iam se ajustar, que ele ia ganhar uma promoção no trabalho. Isso porque ele tinha falado pra mim que ele ganhava super bem. Apoiando o meu querubim, falei pra ele que tudo bem. Eu falei que eu podia trabalhar, né? Falei, olha, eu estudei, eu posso trabalhar, né? Eu posso... E ele falando que não, que a mulher dele não trabalhava, que ele ia dar conta de tudo e que eu só tinha que economizar. E desde esse dia, gente, eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar como é que fazia unha, como é que fazia sobrancelha, como é que fazia isso. E aí eu comecei a fazer tudo. Mais ou menos um ano fazendo isso, eu já tava craque em tudo, já podia abrir um salão. Só que aí vocês lembram que ele falou pra mim que a situação ia melhorar, que era só por enquanto? Melhorou não, piorou. Porque o que eu descobri
fazendo os afazeres da casa, cuidando, né, da minha residência, porque ele falou pra mim que eu ia ter uma diarista, eu ia ter uma pessoa pra poder me ajudar. Miguel, não tive ninguém pra poder me ajudar, tive que aprender a fazer tudo mesmo, mas assim, a parte da casa eu sabia, porque minha mãe me ensinava, né, então assim, isso eu já tinha um ano, eu fazendo de tudo, ele trabalhando, botando só comida dentro de casa, e me dava mais ou menos o que eu precisava, e eu mesmo, pra ficar bonita, era eu mesmo que me cuidava. E o meu cabelo, eu tive que escurecer o meu cabelo, porque ele falou que não tinha mais condições de pagar o salão. Tranquilo. Fazendo ali os meus afazeres, fui botar uma roupinha na máquina. Quando você pensa que não, ele tinha uma calça que tinha um bolso mais fundo. O que tinha dentro desse bolso mais fundo? Um celular. Celular esse que eu não conhecia, porque o telefone do meu marido era outro. E ele acreditava tanto no potencial dele que eu não ia achar o cellphone dele, que não tinha nem senha. Foi só eu fazer assim, ó, pif, o telefone abriu todinho, menina. Aquele mão de vaca, aquele pão duro, tinha 3 mulheres. Eu, uma no trabalho dele, que trabalhava como secretária, sei lá do que via ele todo santo dia. Essa daí sabia que ele era casado comigo, pelo que eu tava vendo. Porque assim, eu entrei no WhatsApp dele, que tinha um WhatsApp, e eu fiquei, que é isso? Aí era um número que eu não conhecia, tinha uma rede social que eu não tinha, tudo assim, completamente diferente, sabe? E eu fiquei olhando aquilo, fui no WhatsApp, e aí eu achei 2 conversas com 2 senhoritas, e o meu número não tinha nem sequer salvo. Fui pesquisar. A que era do trabalho dele sabia de mim, então ela era literalmente uma amante das esposas dele. Só que ele tinha outra esposa, que morava em outra cidade da que a gente morava, porque a gente foi morar em outro estado. E aí ele falava pra esposa dele, né, a outra esposa, que ele vivia naquela situação de transferência. Porque o meu marido trabalhava na empresa da nossa cidade, mas como tinha uma filial na outra cidade, vez ou outra ele tinha que ir pra lá e ficava no apartamento que a empresa disponibilizava pra ele. Apartamento esse que eu nunca fui, mas também nunca fiz muita questão. Ele ficava 2, 3 dias no máximo e voltava pra nossa cidade. E aí ele ficava nesse rodízio falando que estava nessa situação porque ele ia ganhar essa bendita promoção. E como eu queria parar de ser profissionalizante do Senac, eu aceitava. A que era a secretária, eu não fiz nem questão. Vi a conversa, vi os nudes, vi tudo. Falei, corna, beleza. Mas essa daqui é inocente que nem eu. Eu liguei de câmera pra mulher dele. Era uma mulher muito bonita. E aí a gente começou a conversar. Primeiramente ela se assustou, falou quem era, que tava com o celular com o marido dela, que não sei o quê. E aí eu comecei a ligar pra ela, assim, né? Comecei a dar procedimento na conversa, explicando pra ela que eu era a esposa número 1, ela era a esposa número 2. E era por isso que ele fez eu me profissionalizar tanto pra cuidar de mim mesma. Porque ele não tinha dinheiro pra poder sustentar eu e ela. E ela também era profissionalizante do Senac. Só que ele sustentava 2 casas. E com ela, ele tinha um filho. Então eu descobri que eu era corna da secretária, que tinha uma segunda esposa, que tinha uma primeira esposa, que no caso eu era a segunda, que eu era amante da primeira esposa e que ele ainda tinha um filho de 4 meses. O cara deixava o filho de 4 meses em casa com a esposa pra poder ficar comigo. E com a secretária que ele ficava no dia. Contei pra ela a minha parte, eu fiz, arrumei todas as minhas coisinhas, liguei para a Paps, Paps me mandou um dinheirinho, comprei a passagem e fui embora. Eu não fiz questão de falar com ele, porque a gente não se casou no papel. A gente foi só morar junto. Bloqueei ele de tudo, ele foi atrás de mim algumas vezes querendo voltar, mas eu não quis. Ela também se separou e agora ele casou com a secretária. Depois de 10 anos de casado, 3 filhos, a minha esposa veio até mim dizendo que ela precisava me contar um segredo que ela não aguentava mais me esconder. Nesse relato, nós somos um macho, né? A minha esposa, ela era filha da melhor amiga da minha mãe. Então, foi a minha mãe que meio que foi a casamenteira, o cupido, que apresentou a gente, que fazia toda aquela questão de que a gente ficasse juntos. Nós fomos criados juntos. E assim, ela era muito bonita desde que eu me entendia por gente. Eu achava ela a coisa mais linda. Então, meio que foi uma situação natural. Eu era filho único, ela era filha única. A gente cresceu junto, começamos a nos relacionar, namoramos e casamos. Ela parecia, gente, ser muito feliz do meu lado. E ela fez muito questão de casar comigo. Não era uma coisa que, assim, só eu queria, só eu insisti. Não, era um acordo entre os dois. Nós nos amávamos, né? Nós tínhamos uma família. Nós nos casamos, nós tivemos 3 filhos, 3 meninos. Como nós morávamos em cidade pequena, nós nos mudamos. Ela se formou, eu me formei. Ela trabalhava, tinha a carreira dela, eu também tinha a minha carreira. E aí, depois de 3 anos de casados, onde eu nunca desconfiei de nada dela, nem uma situação assim que pudesse me fazer pensar que isso iria acontecer comigo ou que ela ia me revelar isso,
Nenhuma briga, nenhum motivo de nada. A gente já tinha 10 anos de casados, sabe? Nossos filhos já estavam assim grandinhos. Nossa vida toda estabilizada. Eu não era novo, ela também não era uma jovem senhora. E aí, um belo dia, eu comecei a reparar que ela foi se distanciando de mim, né? Ela foi ficando estranha, ela mal falava quando ela tava em casa, ficava mais com as crianças. Na hora de dormir, eu procurava ela e ela nunca queria comportamento que ela nunca teve, que isso nunca aconteceu no nosso casamento. E com toda essa situação, a mãe dela ainda veio passar férias na nossa casa. E com a mãe dela ali, ela disfarçava completamente, como se a gente tivesse o casal mais feliz do mundo, sendo que o nosso casamento notoriamente estava em crise. E aí um dia, quando a mãe dela tinha levado as crianças para poder passear, ela chegou do trabalho dizendo que precisava conversar comigo porque ela não aguentava mais. Curte e comenta pra parte 2 que isso ajuda muito a blogueira. Eu já sabendo da situação, sabendo que tava acontecendo alguma coisa, porque eu era casado com ela há 10 anos, e assim, ela nunca se comportou assim. E essa é a minha tristeza, porque eu nunca reparei nada, eu nunca percebi nada. Ela chegou, ela começou a chorar, sentou na mesa da cozinha, começou a chorar, falando que não tava aguentando mais, falando que a presença da mãe dela ali tava deixando ela muito mal, que ela precisava contar o que tava acontecendo, que se ela não contasse ela ia explodir. E eu comecei a tentar acalmar ela, falei, caramba, calma, a gente tem 10 anos de casado, tudo bem que o nosso casamento tá passando por uma crise, mas poxa, eu tô aqui, o que você precisar. Comecei a deixar ela tranquila, falei pra ela que ela podia falar. E aí que ela começou a chorar mais ainda, falando que ela não me merecia, que eu não merecia passar por isso, mas que ela tinha que falar a verdade porque ela tava muito infeliz. Eu, assustada, olhando pra cara dela e pensei, pronto, ela me traiu, né? Ela me traiu e é isso, vai me contar que eu sou corno e que ela tá com outra pessoa que pior, ela quer ficar com o amante. E aí eu perguntei, falei que você tem outra pessoa, tá acontecendo alguma coisa? E ela falou que não. Que até então ela não tinha outra pessoa, mas que ela estava interessada em outra pessoa. E aí eu falei, pronto, conheceu o Ricardão lá no trabalho, gostou do candengo, e agora vai meter o pé no meu toba. E aí eu falei, caramba, mas como que você deixou isso acontecer? Que não sei o quê. E aí ela falou, isso não é o problema. O problema não é eu estar interessada em outra pessoa, o problema é em quem eu tô interessada. E eu falei, como assim? Aí eu já fiquei um pouco preocupada, porque eu falei, gente, será que é um homem próspero, rico? Ou um homem proibido? O que tá acontecendo, jovem senhora? E aí ela começou a falar que desde que ela era nova, ela tinha percebido isso nela, que na verdade ela gostava de mulher, e que ela estava interessada numa colega de trabalho dela que era lésbica e que despertou isso nela. Acho que na hora que ela falou, o mundo parou. O mundo parou e eu fiquei... Porque eu amava minha esposa. Eu fiquei com 10 minutos na boca dela. Porque o que ela queria, eu não podia oferecer. Eu não tinha. Aí eu fiquei olhando assim e falei... Como... Eu fiquei sem saber. Eu falei, como é que tu vive... Ué, tu descobriu isso quando? E aí ela falou pra mim que era desde nova. Que ela casou comigo porque os nossos pais queriam. Que ela nunca contou pra ninguém isso. Porque se ela contasse, ela tinha muito medo da reação das pessoas, da família dela. Porque a mãe dela não aceitaria. Porque os pais dela eram extremamente conservadores e preconceituosos. E que quando ela viu que eu tinha interesse nela, ela resolveu ter uma vida comigo. Aceitar que ela não poderia ser quem ela era. E preferiu casar comigo. Disse que me amava, mas que me amava de uma forma diferente. Mas que sempre disfarçou aí que ela tava 10 anos vivendo um casamento que ela não queria, fingindo ser uma pessoa que ela não era. E que ela nunca foi ela desde que ela era nova. Por mais que eu entendesse o ponto dela, no primeiro momento eu me senti usado. Então eu fiquei em choque, levantei e saí. Eu não quis conversar, eu não quis falar nada, deixei ela pra trás gritando, falando pra gente conversar e fui embora. Depois a gente conversou com mais calma, eu amava ela, eu queria que ela fosse feliz, eu entendi. E o fato dela nunca ter sido ela, dela nunca poder ser liberta, me dava agonia. Nós conversamos, nos separamos, né? Temos guarda compartilhada, eu ajudo ela com as crianças. Atualmente ela tá com a mulher que ela se interessou. Os pais dela teve que aceitar porque ela já era de maior, dona do nariz dela, já tinha idade pra decidir o que queria. Eu fiquei um bom tempo sozinho, mas hoje em dia eu já estou com outra pessoa, tô namorando, fazendo as coisas devagar, tenho certeza que ela gosta da minha fruta. Nós viramos amigos, nos damos super bem, ela, a esposa dela, jantam na minha casa, junto comigo e com a minha namorada, e é isso, a nossa relação é boa, a minha relação com os meus filhos é bom, a gente tem uma parceria, tanto eu quanto ela, tanto na educação quanto na parte financeira, nunca tivemos que levar nada pra justiça, eu entendi super bem a situação dela, e hoje eu fico feliz por ela poder ser ela, né, por ela poder estar livre. Ele disse não pra mim no altar. Bom, eu vim de uma família humilde, no interior da Bahia. O meu pai sempre trabalhou em obras e minha mãe em casa de família. Mas assim, por mais que nós éramos uma família bem humilde, os meus pais nunca deixaram faltar o prato de comida em casa. Sempre me pediram assim pra priorizar os estudos, porque eles queriam que eu tivesse uma carreira e uma vida melhor. E eu, desde muito nova, sempre gostei de cozinhar. E eu sempre acompanhava, assim, a minha mãe na cozinha, né, quando ela tava fazendo algo, porque eu queria aprender. Quando eu terminei o ensino médio, né, por conta dessa minha paixão por cozinhar, eu quis fazer um curso de gastronomia. E os meus pais, assim, super me apoiaram. A minha mãe e o meu pai se juntaram e pagaram o meu curso, que teve durabilidade de 18 meses. Só que quando eu concluí o meu curso, eu sabia que seria difícil trabalhar na área ali na minha cidade, que era uma cidade muito pequena, com poucas oportunidades. Então eu comecei a me inscrever em vagas para restaurantes na cidade de São Paulo.
E com 2 meses me inscrevendo, né, para essas vagas, eu fui chamada para um restaurante que havia inaugurado há 20 dias e com o apoio dos meus pais eu topei. E eu confesso, assim, foi um desafio e tanto. Consegui pagar o primeiro mês de uma kitnet que eu aluguei lá com a ajuda dos meus pais, né, que se viraram ali do avesso para me ver bem. E depois eu sempre economizando para conseguir me manter ali, né, com o dinheiro que eu recebia do emprego. Eu trabalhava de quarta a domingo, então eu tinha segunda e terça-feira de folga e aproveitava esses dias para conhecer mais a cidade. E eu não tinha amigos ali por enquanto, né? Então eu saía sempre sozinha. Eu ainda estava bem perdida. E vira e mexe me batia um arrependimento, sabe? Porque eu sentia muita falta dos meus pais. Até que após 3 meses na cidade, eu pedi um Uber. Indo até o meu destino, nós dois começamos a conversar. E deu o cartão dele, né? Para sempre que eu precisasse, para eu chamar ele, que ele faria um preço melhor para mim. E assim eu fiz. Sempre que eu precisava, eu chamava só ele e nós conversávamos muito durante o caminho. Até que após 5 corridas, né, nós trocamos ali o WhatsApp e passamos a conversar com frequência. E após 1 mês e meio, né, mais ou menos, ele me chamou para sair e eu topei. E nesse dia nós ficamos pela primeira vez. Depois disso nós passamos a nos ver direto. Ele, por trabalhar para ele mesmo, conseguia fazer seus horários, né, e aproveitar os dias da minha folga. E assim, sempre que ele conseguia, ele ia me buscar também no restaurante que eu trabalhava quando encerrava o expediente. Com 3 meses, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E depois disso, nós ficamos ainda mais próximos. Ele ia direto dormir em casa, me levou para conhecer a família dele, conheceu meus pais por chamada de vídeo e eu já estava assim completamente apaixonada por ele. Porém, quando deu 1 ano de namoro, ele começou a mudar. Passou a ficar mais ausente, já não ia mais tanto em casa e vira e mexe me dava um bolo quando nós marcávamos algo. Sempre com alguma desculpa diferente, colocando a culpa que estava exausto por trabalhar muito. E eu toda apaixonada e cega, né, acreditava. E ficava até com dó dele. E assim se seguiu por mais um tempo. Até que com quase 2 anos no restaurante que eu trabalhava, eles passaram por um problema financeiro ali e começaram a fazer cortes de funcionário. E eu estava no meio desse corte. Quando eu fui mandada embora, eu fiquei em choque. Me senti perdida. Recebi até um dinheiro bom de acerto, mas eu não consegui dar entrada no seguro-desemprego. E por não saber assim se eu arrumaria outro serviço rápido, eu já deixei 2 meses de aluguel pago. Comecei a procurar outro serviço, mas nada. Eu tava ficando cada vez mais apertada, porque o dinheiro tava acabando. Eu tinha que racionar até pra comer. E eu não contei pros meus pais, porque eu não queria que eles ficassem preocupados. Até que passado, né, os 2 meses que o meu aluguel já tava pago e entrando para o 3º mês, eu não... Parte 2. Até que passado, né, os 2 meses que o meu aluguel já tava pago e entrando para o 3º mês, eu não tinha conseguido nenhum emprego. Pensei comigo mesma, né, e estava decidida a voltar pra minha cidade. Porque eu não achava justo pedir ajuda para os meus pais. E nada me segurava mais ali. Já que o meu namorado estava cada vez mais ausente, não me ajudava também. Então, quando eu decidi voltar, eu chamei ele para conversar e falei para ele que eu não ficaria mais ali. Aquele dia ele chorou tanto, disse que me amava, que não queria ficar longe de mim, e foi quando ele propôs de morarmos juntos. Eu falei pra ele que não daria certo, né? Que meus pais não aceitariam porque eles eram bem tradicionais. Quando eu falei isso, ele não pensou 2 vezes, olhou pra mim e perguntou se eu queria me casar com ele. Eu ainda perguntei pra ele, né, se ele tinha certeza do que ele estava propondo, ele disse que sim. Aí eu fiquei radiante. Aceitei e tava muito feliz. E combinamos que um dia após nós nos casarmos, ele iria se mudar pro meu apartamento, né? E sairia do que ele estava. Liguei pros meus pais, contei a novidade e eles ficaram muito felizes também. Naquele mês, meu então noivo me ajudou a pagar o aluguel do meu AP. E demos a entrada nos documentos do cartório, né, e agendamos o casamento que seria dali 1 mês. Os meus pais compraram a passagem deles, né, parcelado no cartão e eles estavam muito felizes. Porque seria a primeira vez que eles iriam viajar de avião e principalmente porque seria o casamento da filha. Por mais assim que fosse apenas no cartório, eles estavam felizes. O meu noivo passou a ser mais presente nesse período, parou de furar comigo. Faltando 1 semana para o casamento, os meus pais chegaram. Eu tava assim, radiante. Não me aguentava de felicidade. Eu e meu noivo fomos buscar ele no aeroporto, né? E naquele dia eu havia preparado um almoço para nós ali almoçarmos juntos. Só que quando nós fomos buscar os meus pais, o meu noivo ele passou a ficar estranho. Ele não conversou muito, ficou o trajeto todo calado. Ali eu pensei que fosse vergonha, né? Afinal, ele não conhecia meus pais pessoalmente ainda. Chegando em casa, ele falou assim que não poderia ficar para almoçar, que um cliente ligou para ele e seria um dinheiro bom. Meu pai até brincou com ele dizendo que ele tinha que aceitar então, né? Porque logo ele seria um homem casado. Mas eu fiquei chateada, mas entendi. E ele saiu. No dia seguinte, nós iríamos jantar, todos juntos, né? E novamente ele furou comigo, falando que estava trabalhando e não podia ir.
Cara, eu fiquei tão bravo. Falei pra ele que no dia seguinte eu faria um almoço e que não era pra ele faltar, porque era injusto o que ele tava fazendo. Porque ele nem foi conhecer os meus pais direito ainda. No dia seguinte ele foi, me pediu desculpas, falou que tava trabalhando bastante porque ele queria me levar pra praia depois do casamento como lua de mel. E que ele tava juntando dinheiro pra isso. Nossa, quando ele me falou isso eu me senti até mal. E então chegou o dia do casamento. O casamento estava marcado para as 4 horas da tarde. Naquele dia, o meu noivo me falou, né, pra gente nos encontrar no cartório. Porque ele iria aproveitar amanhã para trabalhar, né, e juntar mais um dinheiro para nossa viagem. E depois ia para casa arrumar para o casamento e já arrumar suas coisas também. Pra gente viajar logo depois que nós nos casássemos. Porque os meus pais, eles pegariam um avião naquele mesmo dia às 8 horas da noite. Então, nós combinamos que iríamos levar eles no aeroporto, né, e de lá nós já pegaríamos a estrada. Nós tínhamos marcado de nos encontrar às 3 horas da tarde no cartório. Me arrumei e fomos, eu e meus pais. Cheguei lá um pouco antes das 3. Os pais dele chegaram também, só que começou a dar 3h10, 3h30 e nada dele chegar. Comecei a ligar no celular dele e nada dele atender. Quando deu 3h45, 15 para as 4 da tarde, ele chegou. De calça jeans, camiseta suja, eu fiquei parte 3 e final. Quando deu 3h45, 15 para as 4 da tarde, ele chegou. De calça jeans, camiseta suja, eu fiquei até brava com ele. E ele falou assim que não havia dado tempo dele passar na casa dele ainda, porque ele estava trabalhando. Nossa, nisso assim, eu comecei a discutir com ele. Mas ali o pessoal já chamou a gente para entrar, porque iriam começar a cerimônia. O juiz nos chamou, disse que iria começar todo o trâmite ali, né, pra nós nos casarmos. Começou a falar ali. Meu noivo o tempo todo de cara fechada. Parecia que tava no enterro. Até que uma hora assim o juiz tava falando e do nada ele surta. Interrompe o juiz e disse que não queria casar. Que não estava preparado para aquilo. O juiz ainda se fez de desentendido, né, e perguntou o que ele disse. Ele se desculpou, mas disse que não queria casar comigo mais. Nessa hora, o meu chão assim se abriu. Eu olhei para os meus pais, para os pais dele, e vi a cara deles de tristeza. Ali eu comecei a chorar. Eu xinguei tudo ele, falei que ele era um moleque e pedi para ele sumir da minha frente, que eu nunca mais queria ver ele. Só que antes dele sair, o juiz ainda deu um sermão nele, né? Disse que era inadmissível o que ele estava fazendo. Que além de me magoar, ele não teve responsabilidade e respeito com as pessoas que estavam ali por nós. Quando ele saiu, os pais dele já saíram em seguida. Os meus pais vieram me abraçar. A minha mãe chorou junto comigo, meu pai tadinho, tava tão nervoso. Eu tentei acalmar eles, né? Falei pra eles não ficarem chateados não, que aquilo era um livramento. Mas de fato eu tava muito mal por dentro. Passei o restante daquele dia, né, até o horário dos meus pais irem embora com eles ali. E tinha feito um acordo com eles, né, que eu só iria organizar minhas coisas ali. E no máximo em uma semana eu iria voltar pra minha cidade pra ficar com eles lá. Deixei eles no aeroporto. E aquele dia, quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Eu tava decidida de fato a ir embora dali. Porém, passados 2 dias de todo aquele ocorrido, né, e comigo já arrumando as minhas coisas, um restaurante muito famoso na cidade, né, me ligou em resposta a um currículo que eu havia enviado há quase 2 meses atrás. Me chamaram para uma entrevista. Eu mesmo estando decidida a voltar, resolvi ir lá na entrevista, né, e quando eu cheguei lá, eles me adoraram. Me propuseram um cargo muito bom. Por conta do meu curso e da minha experiência. Aí eu decidi, né, que não iria deixar o meu sonho de lado por conta do que o traste havia feito comigo. Liguei para os meus pais, pedi a opinião deles e eles ficaram assim tão felizes porque eles queriam o melhor para mim. Então eu iniciei nesse restaurante. E com 6 meses lá, eles me promoveram a uma das chefes de cozinha. E eu estava assim na minha melhor fase. Comecei a ganhar mais, melhorei a minha situação financeira e decidi focar apenas na minha carreira. Hoje faz 3 anos que isso aconteceu. Já conheci outras pessoas nesse tempo, mas não fiquei sério com ninguém. Me mudei para um AP melhor. Hoje sou a chefe de cozinha principal do restaurante e ajudo os meus pais todo mês. E todo mês eu pago o cartão deles também. E uma vez a cada 2 meses eu compro passagem para que eles venham para cá passear, porque eles adoraram aqui. Mas não ao ponto de mudar de vez. Mas eu tô tentando fazer a cabeça deles quanto a isso. Hoje eu trouxe a minha história, né, mais pra desabafar. Te dizer, assim, pra você nunca ignorar os sinais. Porque ele me deu muitos sinais, principalmente nas inúmeras vezes que ele furava comigo. Isso me trouxe muito aprendizado. Me fez mais forte e hoje agradeço a Deus pelo livramento, porque talvez se não tivesse ocorrido tudo isso, eu não estaria tão bem como estou hoje. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho que eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, ou no e-mail que eu vou deixar aqui também. Curte aí, comente pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.
Eu tenho absoluta certeza que eu sou uma pessoa amaldiçoada, mas eu não sei o que fazer. Porque 4 pessoas que foram importantes pra mim, né, meus 4 maridos, morreram depois que se casaram comigo. O meu primeiro casamento foi quando eu tinha 17 anos. Foi o primeiro amor da minha vida. Nós dois ali completamente apaixonados. Logo que eu me casei, passou alguns meses, eu já engravidei. E com 1 ano de casado, eu já prestes a dar à luz, o meu marido que trabalhava em uma fazenda, né, e era muito novo, como eu falei, lá cuidando dos bichos da fazenda, um dos bois que ele estava cuidando simplesmente endoidou. Foi pra cima dele. A cabeça dele foi esmagada. Ali eu sofri tanto. E quando ele faleceu, eu aproximei muito de um amigo dele, que me deu todo o apoio ali. E passado alguns meses, eu vi que eu tava gostando desse amigo dele. Só que eu não queria me relacionar. Só que esse amigo dele falou que também estava gostando de mim. Que ele queria ficar comigo para assumir o meu filho. Então foi quando nós resolvemos nos casar, né? Dar uma chance. Conversamos com a nossa família. Todos aceitaram ali. Falou que meu filho nunca saberia, né? Que não era o pai dele de verdade. Nisso meu filho nasceu, ele registrou. E por 2 anos nós tivemos um casamento muito bom também. E ele também trabalhava na fazenda. Só que passou esses 2 anos, ele que era uma pessoa super saudável, simplesmente passou mal. Ali, trabalhando. E faleceu ali mesmo. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei muito arrasada. Eu decidi que eu me fecharia pro amor. Eu não queria mais aquilo, sabe? Só que a gente não escolhe mais essas coisas. Porque passou 2 anos que eu tinha perdido meu segundo marido, eu conheci um rapaz na empresa onde eu estava trabalhando. E nós, primeiro assim, nos tornamos muito amigos. Só que, depois disso, parte 2 e final. Só que, depois disso, nós já começamos a ficar. Eu contei a minha vida pra ele, ele contou a vida dele. E com menos de 1 ano, nós já namoramos e nos casamos no cartório. Ele assumiu o meu filho, né? Assim, como se fosse dele. E eu fiquei com ele por 3 anos. Até que nós fomos numa viagem, passear ali, nós fomos pra praia. E ele, que sempre soube nadar, em um momento ali de diversão, nós perdemos ele de vista. No meio do mar. E ali, o meu terceiro marido morreu afogado. O corpo dele só foi encontrado depois de 24 horas de busca. E eu não sabia o que fazer. Ali na minha cabeça eu só pensei, pode ser uma maldição. E decidi que eu não iria me entregar mais pra ninguém, porque eu não queria que aquilo acontecesse com mais ninguém. Até que quando eu completei 30 anos, eu me senti muito sozinha. Eu queria alguém pra minha vida. Então eu resolvi sair como amiga pra conhecer gente nova. Nessa saída eu conheci um cara. E eu lembro assim que eu ainda contei pra ele, né, tudo que tinha acontecido. Ele zombou pra mim e falou, será que eu vou ser o quarto? Passou algum tempo, nós já estávamos namorando e decidimos morar juntos. E 2 anos e meio que nós estávamos juntos, ele vivia assim, viajando pela empresa. E em uma dessas viagens, quando ele estava voltando já pra casa, ele sofreu um acidente de carro e não resistiu. O carro dele ficou completamente destruído, tanto que o caixão teve que ser lacrado, porque ele ficou irreconhecível. Hoje eu tô com 34 anos, eu não me vejo mais com ninguém, porque eu tenho medo de fazer mal pra aquela pessoa. Porque pra mim isso é algum tipo de maldição. A minha mãe também falou isso. Hoje eu trouxe a minha história pra saber se vocês conhecem alguém que já passou por isso, ou que está passando por isso, podem me dar uma luz do que eu devo fazer pra acabar com isso. Eu não acho normal, eu não quero que ninguém se prejudique pelo simples fato de estar ao meu lado. E é muito triste ficar sozinha quando a gente quer estar com alguém. Então você pode me ajudar nisso? E é isso, essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, deixe sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. E a minha sogra que raspou a cabeça da minha filha. Bom, fui casada por 7 anos, né? E desse casamento nós tivemos uma filha. E quando nós nos separamos, a nossa filha tinha apenas 4 anos de idade. Sim, eu fui a errada no nosso casamento, porque nós nos separamos por conta de uma traição minha. Tipo assim, o nosso casamento já não tava legal, era só briga, e eu acabei me apaixonando por um rapaz que trabalhava na mesma empresa que eu. Mas eu sei que o fato do nosso casamento não estar legal não justifica o meu erro e eu reconheço isso. Só que na nossa separação, o fato de eu ter errado fez com que meu ex-marido ficasse muito mal. Ele entrou numa depressão, ele emagreceu muito, e com isso a minha sogra pegou uma raiva assim mortal de mim. Ainda mais porque ela falava que eu devia ter deixado algo pra ele, né, da nossa casa, porque ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele só saiu com o carro mesmo. Só que acontece, quando eu conheci ele, eu já tinha minha casa mobiliada, porque era uma herança da minha mãe. Então ele não tinha nada ali. E ela não entendia aquilo. Quando nós nos separamos, ele voltou a morar com ela. Só que essa raiva que ela passou a ter de mim, ela descontava também na nossa filha, né? O meu ex-marido, ele pegava a nossa filha pra ficar com ela a cada 15 dias e, consequentemente, ela ficava com a avó também. Toda vez que a minha filha voltava pra casa, ela já chegava
reclamando, falando que a vovó brigou com ela, que chamou ela de feia, que colocou ela de castigo. E quando eu ia questionar ele, era sempre assim, uma discussão tremenda. Ele falava que a mãe dele ajudava, sempre ajudou a cuidar da nossa filha, estava implicando demais. Ok, passou. Acontece que depois de uns 6 meses que nós estávamos separados, ele voltou a sair com os amigos pra curtir. Isso até parte 2 e final. Isso até quando ele pegava a nossa filha. Então ele só deixava a filha com a mãe mesmo e ia pros rolês. Mal ligava pra ela. Eu sabia disso, né? Mesmo porque quando ela chegava assim da casa do pai, ela já me falava que o papai nem tinha brincado com ela, porque ele saiu, deixou ela com a vovó. Só que eu também não questionava, né? Porque pra mim era melhor assim. Pelo menos ele não tava mais naquela depressão. Só que quando foi no meio do ano passado, né? Após as férias de julho da minha filha ela começou a chegar da escolinha infestada de piolho. E eu comecei a tratar, eu reclamei na escola, eu comecei a ter os cuidados com ela em casa. Só que sempre assim, eu cuidava em casa e ela ia pra escola e voltava com piolho. Acontece que aí passou os 15 dias, ela foi pra casa do pai. E quando ela foi ficar com o pai, né? Na casa da avó, a mãe dele chegou a me ligar, falando um monte, onde já se viu, eu deixar a menina com aquele monte de piolho. E eu expliquei pra ela que eu limpava, eu cuidava, mas que ela ia pra escola e pegava de novo. E que eu, inclusive, já havia reclamado na escola sobre isso. Ok, nesse primeiro final de semana que ela reclamou, ficou por isso mesmo. Ela limpou a cabeça da neta também. Desde que passou mais uns 15 dias, quando ela voltou pra casa do pai de novo, e ele sempre assim, pegava ela na sexta e devolvia no domingo. Eis que quando foi no sábado à tarde, ele me liga. Eu já achei estranho, porque ele nem me ligava, né? Quando eu atendi, eu percebi que ele tava bem nervoso no telefone. E ele só falava assim, olha, minha mãe fez uma coisa, ela exagerou um pouco, mas não foi por mal. E eu ouvi ela gritando, né, a mãe dele gritando no fundo, agora ela aprende a cuidar do cabelo da filha. Isso eu já comecei a ficar nervosa, né, perguntando o que havia acontecido. Só que ele não teve coragem de me contar. Ele falou que na hora que fosse levar a nossa filha no domingo, ele me explicava. Mas aí eu já tava nervosa demais, eu não ia esperar até domingo. Eu peguei meu carro e fui até a casa da mãe dele. E quando eu cheguei lá, né, que minha filha me ouviu assim chegando, ela já veio correndo, chorando, falando, mamãe, olha o que a vovó fez. Gente, a minha filha, ela tava totalmente careca. Ali eu enlouqueci. Eu já quis ir pra cima da mãe dele, ele me segurou. E ela só falava assim, pronto, agora ela não vai ter mais piolho. Nossa, eu fiquei possessa, sabe? Eu peguei a minha filha, falei que ela nunca mais voltaria ali. E dali eu já fui direto pra delegacia. Eu fiz um boletim de ocorrência contra a mãe dele. Eu entrei na justiça porque eu não queria mais a minha filha indo na casa da mãe dele. Foi muito difícil esse momento pra minha pequena. Ela deixou de ir na escola porque ela não queria ir daquele jeito. E eu entendia ela, sabe? Eu expliquei na escola. Todos lá ficaram horrorizados com a atitude da avó. E mesmo com o processo rolando ainda, meu ex ainda podendo pegar a minha filha, ele mesmo assim não pegou mais. Também entendeu, né, o meu lado. Então ele vai em casa ver a filha e ele me pediu só para retirar o processo contra ele porque ele não vai mais levar a filha dele lá. E assim que possível ele falou para mim que iria arrumar uma casinha para ele morar sozinho e foi o que eu fiz, né? Hoje o cabelo da minha filha já cresceu um pouco. Ela iniciou em uma nova escolinha e ela tá superando isso, né? Ela não foi mais na casa da avó. Se depender de mim assim, nunca mais vai. E o meu ex assim falou que já tá alugando um apartamento para ele e eu concordei que ele só vai pegar ela após ele se mudar. Então nós vamos seguindo assim, com ele visitando ela apenas em casa mesmo. E eu espero que a minha filha nunca mais tenha que passar por isso. Bom,